Evangelho, quinta-feira da 15ª semana do Tempo Comum, hoje memória facultativa de São Camilo de Leles, sacerdote. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, tomou Jesus a palavra e disse: Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados, sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vós encontrareis descanso, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quinta-feira da 15ª semana do Tempo Comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje a Santa Liturgia nos entrega a continuação do 11º capítulo do Evangelho de São Mateus, que traz para nós a narrativa do mistério do Reino dos Céus. A primeira parte, a parte narrativa que nós estamos acompanhando nesses últimos dias, é formada por esse longo discurso do Senhor que chega hoje ao seu ápice. Antes de apresentar os demais temas que vão acompanhar o 12º capítulo. Hoje estamos na conclusão do 11º capítulo. E depois das palavras de Jesus, tão intensas na sequência precedente, ontem recebemos o louvor do Senhor, que bendiz ao Pai, porque Deus quer se revelar e escolheu o lugar da sua revelação. Bom, nós meditamos sobre isso ontem e o nosso coração teve a oportunidade de se alegrar sabendo dessas duas verdades. Deus escolhe um lugar privilegiado que nós também podemos escolher. E Ele dispõe em nosso favor todas as graças ordinárias e também extraordinárias para que nós possamos estar ali, naquele lugar onde Ele se revela. Na medida em que tomamos consciência, como o Padre sempre insiste nisso, da grandeza do amor de Deus e da decisão e fidelidade desse Senhor em fazer-nos conhecer o seu amor, a partir dessa experiência, a nossa vontade tende, sempre por obra do Espírito Santo, a se orientar e se direcionar cada vez mais à escolha daquela que é a vontade do Senhor para nós. E bom, veja o que hoje a liturgia nos oferece. A memória de São Camilo de Leles. Vocês se recordam ontem na meditação, quando falávamos que muitas vezes a nossa vontade pode querer ou dispor-se a estar onde o Senhor não propôs como lugar simples, o lugar pobre que Ele escolheu para si. E observávamos que a pobreza admirada pelo Senhor é aquele lugar, ou aquele ambiente, ou aquele contexto onde as riquezas dos valores mundanos não se faz reconhecida, amada e estimada, né? O mundo também tem suas riquezas e seus valores, que são chamados riquezas e valores mundanos, né? E que não concordam com os valores evangélicos, estão em oposição. Então, todo aquele pobre diante do mundo é aquele que não busca, persegue e deseja possuir os valores da vida mundana. E rico aos olhos de Deus são aqueles que buscam viver e possuir os valores celestiais, os valores evangélicos. Então, nisso nós já entendemos o que é a pobreza e a riqueza, segundo aquilo que nos apresenta os textos evangélicos. E ontem vimos que, bom, é importante, o quanto é importante que o nosso coração saiba escolher os lugares e os momentos que estão marcados pelos valores evangélicos.
impregnado dos valores evangélicos e onde nós podemos celebrar esses valores evangélicos. É importante escolher aquele lugar, porque aquele dali é o lugar que Deus escolheu para se revelar a nós. De fato, Deus está em todos os lugares. Mas se um lugar não tem esses pré-requisitos, essas condições, dificilmente naquele ambiente conheceremos, aprofundaremos e mergulharemos com maior intensidade no conhecimento do amor de Deus. E se o Senhor nos vai a os lugares que estão marcados por essa riqueza mundana, é para nos arrancar de lá. Então não se esqueçam da experiência de Mateus. O Senhor encontrou Mateus quando estava na banca da coletoria de impostos, cumprindo o seu ofício. Ele estava fazendo aquilo que era a sua profissão. Mas uma profissão em tantos sentidos não gratificante, porque era passiva em muitas circunstâncias e possibilidades de ser, inclusive, um lugar onde os valores de Israel não fossem reconhecidos e preservados. Então, um lugar dificílimo, né? Mas quando o Senhor o encontra ali, o momento seguinte já é em sua casa. E o momento seguinte já não é mais marcado pelo ritmo de vida que ele tinha, mas pela nova escolha que ele fez a partir daquele encontro. Poderemos dizer que o Senhor, como bom samaritano, desceu a estrada de Jericó para encontrar aquele Mateus, como homem que caiu nas mãos dos assaltantes, e tirá-lo de lá e levá-lo para um lugar seguro. A casa de Mateus, aberta à presença de todos os seus amigos e todos os seus convidados, que ali se admiravam e com grande atenção escutavam as palavras do Senhor, se torna o seu novo lugar. O Senhor desceu à sua condição para tirá-lo de lá. Em outras palavras, desceu até um lugar marcadamente embebido pelos valores mundanos para trazê-lo para um lugar novo. E tão emblemático esse lugar novo ser a sua casa, né? A casa que agora hospeda Cristo. A casa que traz consigo a história do lugar onde ele estava, mas para ser uma história transformada, uma história convertida, uma história redimida, uma história que se refaz. Agora é Cristo que está ao centro da sua casa, ao centro da sua vida, e daquele dia em diante ele vai viver o estilo de Jesus, o estilo do Evangelho, e não mais o estilo de um cobrador de impostos, o estilo de uma vida como funcionário a serviço da autoridade de Roma. Então é importante compreendermos isso, pois o Senhor não vai para onde nós queremos ir, somos nós que devemos seguir para onde o Senhor está. E toda vez que a reveria nós vamos em uma direção que não é aquela que o Senhor escolheu para estar, Ele coloca seus anjos, seus santos, a Virgem Maria, e Ele mesmo vem ao nosso encontro para nos tirar daquela direção que nos leva para longe dEle e nos orientar outra vez no caminho para onde Ele está, o lugar que Ele escolheu para ser, o lugar marcado pela pobreza e simplicidade de coração. Muito bem, uma vez que a gente já entendeu isso, a gente tem hoje o testemunho de São Camilo de Leles. Mas, padre, por que toda essa represa, toda essa retomada da meditação de ontem? Primeiro, pela importância da meditação de ontem para nós agregarmos mais, sedimentarmos mais elementos a partir daquilo que ontem meditamos, depois trouxemos conosco em silêncio durante o dia e agora podemos não fazer uma releitura, mas fazer uma síntese das duas experiências, aquela do encontro com a meditação, com a palavra e a meditação, e depois o encontro com a vida concreta, com a reflexão durante o dia, né? E a partir dessa síntese hoje podemos olhar a vida de São Camilo de Leles,
que foi alguém que teve uma vida muito conturbada. São Camilo tinha a dependência do jogo, né? Tem alguns que dizem que também o jogo vinha junto com a bebida, mas é o que sabemos, a dependência principal dele era a dependência do jogo, que levou levou à conclusão a sua carreira militar por conta de toda a má conduta e situação que viveu. Até o dia em que, numa completa penúria, termina nas mãos daqueles que começam a cuidar dele. Quando ele se torna o pior dos homens, ele encontra aqueles que o amam. E sendo amado por esses, e sendo cuidado por eles, conheceu o amor e o cuidado de Cristo. E foi junto aos padres capuchinhos que ele pôde viver a sua experiência de conversão, depois de ter ficado por um longo tempo tratando uma ferida em sua perna no Hospital São Tiago, em Roma. Ali, ele conheceu o que significa ser cuidado com amor. E a serviço e aos cuidados dos frades, foi aprendendo o caminho da conversão e descobriu um amor tão grande e tão entusiasmante pelo cuidado dos mais pobres, que em um certo momento de sua vida, vive uma decisão que a mudará para sempre. Ele descobre ao lado dos mais pobres e dos enfermos, daqueles que estavam sendo abandonados, o lugar onde o Senhor escolheu estar. Ali é o lugar que Cristo escolheu para revelar a profundeza, a profundidade e ao mesmo tempo a beleza, o esplendor do seu amor. E quando ele descobre isso, é importante dizermos, no domingo ele sempre ia estar por volta do ano de 1575, um ano importante, inclusive importante para a paróquia onde estou, a Santíssima Anunciata, que foi um dos anos em que a igreja foi elevada à condição de igreja de peregrinação das 9 igrejas. Foi por ocasião desse jubileu e foi pela intercessão de São Filipe Neri. São Camilo de Leles, nos domingos, e encontrar São Filipe Neri. Olha que lindo, meus irmãos. Como nós já falamos várias vezes, o Senhor coloca aqueles que nos ajudam a encontrar o caminho que nos leva para a vida, que nos ajuda a ver onde Jesus, com predileção, quer estar e se deixa encontrar. E assim ele foi, ouvindo e vendo o testemunho desse santo amigo. Que santa amizade! Um puxa o outro no caminho da fé. É assim que vivemos, essa é a igreja de Cristo. Não há uma outra forma de vivermos como igreja. E assim São Camilo de Leles começou a seguir o itinerário que o Senhor lhe mostrava. Mas era preciso que primeiro se deixasse encontrar por Cristo. Depois, que o Senhor o conduzisse para fora daquela realidade mundana onde ele estava enfiado e perdido completamente. E em meio à exaustão, porque era uma situação de doença e de completa ruína pessoal, deixou-se levar para fora. E sendo levado para fora, foi cuidado pelas mãos, obviamente, dos filhos de São Francisco. Aí a gente fala da comunhão da igreja, olha que bonito, os capuchinhos. Pelas mãos da Virgem Maria, foi cuidado pelas mãos também daqueles que o Senhor colocou ao lado dele. E foram muitos, mas dentre esses, São Filipe Neri, que o ajudou a compreender um pouco mais o que nesse novo lugar onde ele descobriu a presença de Deus entre os simples e os mais pobres, os mais simples e os mais pobres, ele pudesse viver aquilo que o Senhor sonhara para ele desde toda a eternidade. E nesse momento, como falávamos ontem, ele entrega toda a sua vida. Sabe por quê? Porque todos aqueles que estão cansados e sob o peso do fardo de toda essa realidade mundana que nos assola, o Senhor nos dará descanso. Toma
sobre si o seu jugo e aprende dele, porque ele é manso e humilde de coração. Estão vendo? O Senhor vai lá para trazê-lo até aqui. O Senhor vai lá para tirá-lo dessa mundanidade e dessa forma aliviar o seu fardo e ao mesmo tempo lhe dar descanso. Depois que o trouxe para cá, lhe faz conhecer a beleza do Evangelho e diz: toma para si isso que é o meu. Aprende de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrarei sempre descanso para a sua alma, pois o meu jugo é leve, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Essas são as promessas que o Senhor nos faz. Com muita clareza, Ele vem ao nosso encontro e nos entrega uma nova proposta de vida, que vai ter a sua exigência, e como já tivemos a chance de meditar nessa última semana, as exigências são enormes. Porém, o peso delas é infinitamente menor. E ao mesmo tempo, é suave. Por quê? Porque nela sempre encontraremos, como vimos ontem, anteontem, a consolação que vem de Deus. Desse Deus misericordioso que no último domingo tivemos a chance de, com o Evangelho de Lucas, meditar mais uma vez o belíssimo texto da misericórdia do Senhor no Filho Pródigo. Eis aí, meus irmãos, a leveza. É claro que o Evangelho supõe sacrifício, uma vida extenuante, mas extenuante na prática do amor, extenuante no renovamento, na renovação, né? Peraí, estou fazendo confusão. Na renovação da misericórdia, extenuante no anúncio da esperança. É cansativo, a gente termina o dia moído, mas vale a pena quando vivemos para isso. Essa é a vida que o Senhor nos propõe. Se precisamos e estamos passando por esse vale de lágrimas, que as nossas lágrimas se convertam em água de fecundidade, sendo derramadas pelo amor a Deus e ao próximo. Vamos inundar esse vale de lágrimas com lágrimas, mas que sejam as lágrimas da misericórdia de quem entrega a sua vida para viver a misericórdia e o amor pelo próximo, diante das mais penosas e difíceis dores que isso possa acarretar a nossa vida. Porque lágrimas derramaremos, mas que sejam derramadas assim, que sejam derramadas como testemunho e sinal vivo do amor que celebramos por Deus e pelos nossos irmãos e irmãs. São Camilo de Leles nos deixa esse testemunho que hoje nos ajuda a tomar nas mãos o Evangelho que o Senhor nos fala. Deixamos que Ele nos conduza e aceitemos: Senhor, tira-me de todo esse inebriar da vida mundana. Senhor, tira-me, porque os meus olhos estão ofuscados pelos valores mundanos, por esse estilo de uma vida que não é agradável aos teus olhos, Senhor, porque não celebra, em primeiro lugar, o Evangelho. O Evangelho fica para depois. Como é que pode ser agradável isso, Senhor, para ti? Como é que a ideia de deixar o Evangelho para depois pode ser uma coisa boa? Quem é que deixa para depois o que é bom para tomar primeiro o veneno? Você faz isso, tem alguma coisa que não está funcionando bem. Ninguém escolhe tomar o veneno para depois pensar em ter saúde. Deixa de lado. Se eu já sei que isso me faz mal, deixa de lado. Mas nem sempre eu consigo, Senhor, porque os meus olhos ainda se atraem por demais. E o meu coração ainda se agita em paixões e em desejo por tantas coisas que no fundo eu sei, Senhor, que não apenas ofendem o Seu nome, mas são coisas que não trazem de fato a felicidade. Elas já são amargas desde o início. E essa amargura ainda não foi suficientemente forte para não atrair o meu paladar. Por isso eu te peço, dá-me a força do Teu Espírito Santo, Senhor. Coloca os Teus anjos à minha volta
e ilumina o meu coração, a minha mente e os meus sentidos, para que eles queiram e desejem somente a Ti e Te busquem sobre todas as coisas, de maneira que minha vida seja completamente Tua e eu a viva por Ti, por amor a Ti e por amor a meus irmãos. E se as lágrimas e as dores vierem, estarão todas em Tuas mãos. Eu sei que não faltarão, mas sei também, com evidência ainda maior e com clareza espiritual ainda mais intensa, que a Sua consolação e a Sua misericórdia, a suavidade do Seu amor que é bálsamo nas dores, também não faltará e será abundante por mim e por todos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Camilo de Leles e da Beatíssima Virgem Maria, Rosa Mística, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.